Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, eu sou a Rafaela Martins e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast, partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado. E por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Prosseguindo com a série sobre os principais livros produzidos pela EPC brasileira, começaremos neste episódio a tratar de Estado e Cinema no Brasil, de Anita Sims, cuja terceira edição foi publicada em 2015 pela editora Unesp. Em 2007, a segunda edição da obra recebeu o prêmio Rumos Pesquisa, Gestão Cultural, oferecido pelo Itaú Cultural. Anita, atualmente, é professora colaboradora do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Então, seguindo o nosso rodízio em 2021, hoje eu estou aqui, roubei a bancada quase clássica do Guilherme, mas agora a gente está fazendo mais rotativo o negócio aqui. E hoje participam comigo deste episódio o Anderson Santos e a Gina Mardones. Olá, Gina, tudo bem? Como que você está? Olá, Anderson. Olá, Rafaela. Tudo bem? Olá para os nossos ouvintes. Estamos bem, né? Estamos aí na nossa estreia, o primeiro podcast oficial, digamos assim, para comentar essas grandes obras da EPC. E entramos aí numa semana bem conturbada, né? Com vários fatores políticos, Fachin anulando as acusações do Lula, enfim, né? Toda uma reviravolta aí que pode decidir os rumos em 2022. De resto, a gente continua se cuidando em casa com essa pandemia, né? E o pico que nós estamos tendo no Brasil todo. E é isso, vamos jogar dados hoje. É verdade, Gina. Foi uma semana cheia de reviravoltas, né? Um pinguinho de esperança, talvez, pra gente, né? Mas vamos ver no que vai dar, porque com a situação do Brasil atual, a gente, até para ficar feliz, a gente tem que ter um pezinho atrás, né? Nada é tão cristalino quanto parece. E com relação à pandemia, a situação tá bem grave mesmo, né, pessoal? Nossa Senhora. Como que você tá por aí, Anderson? Tudo bem? Tudo bem, olá, Rafaela, Gina, e é isso, né? O que a Gina comentou, né? A gente grava na semana que num dia anula-se, aliás, né? Anula-se todas as decisões que a vara de Curitiba tinha tomado em relação ao Lula. Aí no outro dia o Gilmar Mendes vai lá e coloca para votação a questão do Moro sobre os processos, enfim, né? E parou para mais para frente. E também, né, é a mesma semana de recordes de quantidade de pessoas, de casos, né, de pessoas com Covid-19 também, de pessoas que morrem por isso, né, passando da marca das 2.000 pessoas. Então, assim, é muito louco. Acho que você, Rafael, deve estar com essa mesma sensação que eu, né? Eu escrevendo a tese, aí do nada vem no Twitter ou em um grupo de mensageiro qualquer da internet uma notícia, aí você vai olhar e tal, aí depois no outro dia vem outra e tal, e você para um pouquinho para olhar isso, porque, enfim, no caso do Lula, até brinquei no nosso grupo, né, que eu sou um pessimista marxista de natureza, então eu sempre fico esperando o que é que vai vir de ruim no próximo passo, mas ao mesmo tempo a situação tá tão feia no Brasil que quem quiser comemorar, que comemore, enfim, né? Vamos ser um pouco menos chatos quanto a isso, porque assim, os efeitos disso tudo já estão aí, né? Até o Zé Gotinha apareceu do cativeiro dele em mensagens oficiais, né, em tweets da família presidencial. Então, assim, pelo menos serviu para a gente sair do momento de ficar muito mais embaixo da cama, escondido, e começar a olhar e dizer, não, ainda tem algum caminho possível até 2022, né? Mas é isso, né? De resto, me cuidando, enfim, seguindo, cuidando mais até, eu diria, né, do que em outros momentos, para a gente passar também, né, por esta fase, esse novo pico da doença, né? E a gente espera que em algum momento isso possa voltar a diminuir, né? Então já fica também o recado para quem nos escuta para tomar também, né? Seguir tomando esses cuidados para a gente poder
viver, né? Porque hoje, na prática, a gente faz sobreviver e sobreviver com álcool em gel, com máscara e sobreviver trabalhando, porque a gente não para também, né? Por isso que a gente está aqui discutindo os livros de EPC também, que é uma boa para sair um pouquinho do que a gente faz normalmente. É verdade, é o famoso pessimismo da razão, otimismo da vontade, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas é isso aí, gente. Zé Gotinha saiu do cativeiro, de repente a Terra ficou redonda de novo, né? Enfim, essa loucura que é o Brasil. Pelo menos isso. Vamos lá, gente. Vamos começar hoje a nossa conversa sobre o livro da Anita Sims, né? E eu vou começar perguntando para o Anderson, então. Anderson, em outros dois momentos do Jogando Dados, a gente já tratou dos estudos de cinema na EPC, destacando a importância da Anita Sims. A gente tratou disso no episódio 22 e no Dados na Mesa 8, enquanto pesquisadora e orientadora de trabalhos na área, né? Por que você acha que Estado e Cinema no Brasil é um livro importante para uma guinada na análise sobre o cinema, né? Vamos tratar aí de maneira geral um pouquinho sobre o livro. Isso, né? A gente já comentou e sempre reconhece, né, o trabalho da Anitta, enfim, inclusive pesquisadora, né? É uma mulher que é referência no cinema, não nos estudos de cinema, não só para a economia política da comunicação, né? E o livro, você já comentou na apresentação, né, que foram 3 edições, 96, 2008 e 2015, mas é oriundo de uma tese defendida em ciência política na USP. E a grande coisa, né, do livro, né, porque neste momento foi importante, e ela trata em alguns momentos, inclusive, né, que é um trabalho de fôlego que começa nos anos 80 ainda, enfim. Né, a grande coisa positiva do livro é mudar mesmo, né, o como olhar para o cinema do ponto de vista acadêmico, né? Então, era um costume muito grande, isso está na apresentação do Jean-Claude Bernardet, né, do livro, que ele vai dizer, né, que até então o que se fazia era historiografia, né? E uma historiografia clássica, que era contar quais filmes foram produzidos por quem e quando que eles foram colocados para o público. E aí, inclusive, isso interfere bastante, né, na ordem, em como o livro é ordenado, né, ainda que ela divida em 3 partes, né, de 30 a 45, 45, 64, 64, 66, mas isso fica muito claro de como ela vai tratar muito mais de uma relação literal, né, do Estado com as questões de cinema, e aí independente de momento específico, né, momento temporal, ela vai e volta algumas vezes na história. E também, né, vai ser importante porque isso também está na apresentação do Bernardet, que ela fala do cinema no Brasil e não necessariamente do cinema brasileiro. Então, os trabalhos anteriores buscavam apenas tratar do cinema brasileiro e assim, a gente não tem como, e o livro inteiro é prova disso, não tem como separar qual era o cinema que vinha até aqui, enfim, né, o que era mais assistido, o que tinha mais investimento, o que dava lucro, enfim, o que tinha realmente seguia já, né, uma produção no estilo mais da indústria cultural e o que não era, o que era mais amador, artesanal, enfim. É uma série de elementos que, inclusive, vão ser muito interessantes, né, e vão ser categorizados, eu diria, mais à frente, por outros trabalhos da própria economia política da comunicação, né? Então, a gente vai tratar, tentou separar e vai tentar fazer ao longo dessa série um diálogo também, né, entre as obras que serão discutidas, mas vocês perceberão o quanto algumas categorias já estavam presentes nessa publicação, que sua origem é lá de 93, né? E que é um trabalho desde os anos 80. Então, assim, a gente tem um marco também, né, para os estudos de audiovisual, ainda que o mercado brasileiro de televisão fosse de alguns anos antes, né, tanto a dissertação do Bolanho quanto o livro, mas a gente tem um marco para um tipo de audiovisual que, se a gente considerar a indústria cultural no Brasil como algo que vai ter esse marco, né, propriamente profissional a partir dos anos 60, né, o cinema já traz alguns elementos de discussão sobre a questão técnica de forma profissional décadas antes aqui para o país, né? E aí, para finalizar essa primeira parte, né, a Anitta destaca no prefácio, inclusive, o porquê, né, que ela para em 1966
é porque, para ela, o modelo metodológico que foi apresentado, né, o que se discute a partir de uma pesquisa que tem muito elemento descritivo, além de discussão teórica, esse modo de olhar para o cinema e esse histórico dessa relação foi muito mais numa base de comparar regimes democráticos com o regime autoritário, né, o regime autoritário do Estado Novo, né, ditadura do Estado Novo, e mais para o final do livro, né, a questão da ditadura militar. Porque, segundo ela, seria, ainda que poderia fazer algumas correções e tudo mais, mas poderia parecer repetitivo seguir com essa historiografia da relação Estado e cinema no Brasil nas outras décadas. E isso vai ser outra coisa que a gente vai destacar ao longo da conversa deste programa e do próximo, né? O quanto tem elementos sobre o cinema que parecem que surgiram lá atrás e só se repetem ao longo do tempo. Certo, Anderson, é verdade. E você começou falando um pouquinho sobre essa questão da historiografia, né? E a gente pode dizer justamente que o livro foge, né, desse padrão historiográfico e traz uma periodização, mas que não se apega a isso, né? E Gina, o que você destaca nesse sentido também de fugir dessa historiografia, né, e das características gerais? Então, né, eu acho que uma das primeiras impressões que eu tive, né, ao ler a obra da Anita Simes foi justamente essa primeira questão que o Anderson pontuou muito bem, né, dela não se apegar a uma historiografia ou mesmo, né, a uma discussão cronológica, porque embora, né, a Anita ela deixe claro que ela quer periodizar, digamos assim, né, dois governos, um governo autoritário e outro democrático, na verdade, como ela coloca isso, ela não coloca talvez de maneira cronológica, né? Às vezes a gente tem até a impressão de que a obra dela se apresenta de maneira anacrônica, mas isso não é de forma alguma negativa, porque a gente tem que ter em vista que ela procura pontuar o que tem de mais importante naquele recorte temporal que ela está fazendo. Então, por exemplo, embora na primeira parte, né, ela se propõe a analisar o período getulista, ela dedica uma boa parte das suas avaliações ao período pré-década de 30. Então, ela destaca o rápido espraiamento do cinema desde as suas origens, lá na segunda metade do século XIX, passando pelos anos 20, até chegar na década de 30. Em seguida, né, um segundo aspecto que me chama bastante atenção da obra da Anita é que ela faz um trabalho documental fantástico, né? Então, ela vai buscar em artigos, em periódicos, em jornais da época, né, para conseguir fundamentar tudo isso que ela está dizendo. E um terceiro aspecto que eu achei muito interessante, que não aparece de maneira direta, mas que talvez esteja ali nessas entrelinhas, né, da obra da Anita, é que ela chama a atenção para os aspectos técnicos do cinema como um dos fatores determinantes para a rápida aceitação, tanto na esfera produtiva quanto no consumo. Até ela identifica, né, essa esfera técnica do cinema. Ela diz: o cinema técnico ele tem esse poder ubíquo de onipresença, né, que são essas características da sétima arte que tornam mais fácil direcionar as atenções do público em torno da mensagem que é passada. Então, nesse sentido, né, a gente precisa examinar o fato de que o cinema ele surge numa época de grandes evoluções técnicas, que conseguiu unir a imagem fotográfica e a sonoridade do rádio. Ambos já haviam sido inventados, mas que não tiveram uma difusão tão proeminente quanto o cinema. Então, eu acho que se torna importante reconhecer o desenvolvimento técnico desse aparato, né, do cinema, na medida em que, primeiro, né, em torno dele não apenas vai se erguer uma indústria movida por capitais privados, que envolve aí desde produtores, distribuidores e exibidores, e que vão ser responsáveis por altos e baixos durante as crises do cinema nacional, como, segundo, também circunscrito nesse aparato técnico, vai se erguer toda uma máquina política que vai contribuir para a reprodução ideológica do Estado, como a gente vai ver principalmente ali na era Vargas.
Então, são esses 3 aspectos que eu gostaria de pontuar, né, de modo geral, na obra da Anitta, né? Então, primeiro, o fato dela não se apegar a um aspecto cronológico. Segundo, dela priorizar ali por um trabalho documental intenso. E terceiro, pelo fato dela tentar esses aspectos técnicos, né, que envolvem todos os capítulos da Anitta de modo geral. É verdade, Gina. Você comentando agora sobre esses 3 pontos de destaque, eu fiquei pensando aqui, lembrando, né, nas minhas anotações, que ela fala, por exemplo, é lógico, o foco dela vai ser chegar ali, né, no primeiro momento do livro, vai ser chegar na Era Vargas, né, mas antes ela faz todo um preâmbulo que é muito interessante e muito importante para a gente entender, né, para a gente chegar depois nos outros tempos históricos. E aí, por exemplo, um marco que ela fala lá é em 1914, que existe um declínio da produção nacional, porque Hollywood começa a penetrar justamente nos mercados internacionais, né? Existe a questão da Guerra Mundial, então o que antes era uma produção até mais heterogênea, mesmo do que vinha para o mercado nacional de fora, né? Produção francesa, alemã, etc., acaba que ali tem uma grande virada, e é uma virada no cinema mundial, porque é um padrão técnico e estético que vai começar a se lançar a partir de Hollywood, né? E acaba sendo uma virada também no cinema nacional, com um declínio de produções, tal. Enfim, é um dos marcos que eu me lembrei a partir desses aspectos gerais que você falou. E realmente, uma coisa que é interessante é que quando ela vai fazendo essas caracterizações também, ela vai mostrando para a gente com os próprios pesquisadores e pensadores da época e os políticos, as pessoas engajadas na questão de trazer o cinema para o Brasil. E aí existe um período em que o cinema é visto como uma ação cultural, educativa e formativa, né? Então existe todo aquele primeiro momento assim de esplendor com o cinema, que a Gina mesmo apontou, né, essa capacidade de unir a fotografia em movimento, né, o espaço e o tempo ali, e aí existe todo um direcionamento disso para a educação, né, então as escolas vão ter que agora ser equipadas com equipamentos que possibilitem a exibição de filmes educativos, né, a ideia de o público poder conhecer outros mundos, a instrução pública, né? Essa ideia do cinema como um aparato educacional, né? Que eu achei assim que é bem interessante estar um pouco dentro de tudo isso que a Gina falou, e eu acredito até que depois a gente possa tratar de uma forma mais direta, né? Mas então, gente, deixa eu continuar aqui as minhas perguntinhas. E Gina, dentro dessas questões, né, desse caráter educativo que eu estava aqui colocando, fala um pouquinho mais, então, de como que isso aparece no livro, né, considerando que ainda era um país sem uma constituição com elementos de nacionalidade mesmo formados, né? Rafaela, exatamente, né? Então, acho que um dos pontapés iniciais aí da Anitta para começar a obra dela é falar justamente do cinema educativo, que começa a se configurar, sobretudo ali na década de 30 e vai até meados da década de 30, né? Então, a gente tem um investimento, né, no audiovisual brasileiro em torno dessa ação formativa. Então, o cinema educativo ele vai nascer como uma maneira de tentar juntar os fragmentos de uma nação, né? A ideia à época era tentar fazer uma ação integradora, né? Isto é, com o objetivo de unificar o país em torno de um discurso nacionalista, né? Então, por isso, nesse período, a gente também vai ter uma produção intensa de cinejornais, e principalmente documentários que tentam retratar o Brasil desde o seu interior até cidades, até um ambiente mais urbano, né? Então, havia nesse tipo de produção, né, nesse tipo de ação formativa, uma intenção de talvez gerar uma espécie de afinidade coletiva, né, de solidariedade nacional, por meio aí de
da retratação, né, de um projeto étnico, geográfico, cultural, né? Então, o próprio plano do ministro da Educação na época era norteado justamente para essa construção de uma cultura de massa. E que, já na década de 30, na era Vargas, né, essa cultura de massa ela vai se aliar a um aperfeiçoamento ideológico, né, justamente partindo do controle dessa indústria audiovisual, partindo do controle da informação. E isso fica muito claro no período Vargas, ocorre, né, principalmente com a criação de agências regulamentadoras. Então, né, para a gente lembrar aqui um pouquinho. Então, se até a década de 30, passando por todo esse contexto do cinema formativo, nós tínhamos uma relação, né, direta entre produtores, né, entre produção cinematográfica e o executivo. A partir da era Vargas, na década de 30, nós vamos presenciar a criação de agências mediadoras entre a produção, né, e o executivo. Então, nessa época, por exemplo, a gente vai ter a criação da Associação Cinematográfica dos Produtores Brasileiros, do Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, do Instituto Nacional de Cinema Educativo, que foi extremamente atuante aí nessa formação, nessa ação formativa, né? E o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que depois aí vai gerar uma série de polêmicas, enfim, justamente no período do Estado Novo, que é o período mais autoritário do Getúlio Vargas. Só para comentar, né, algo rápido a partir disso, né, do que a Gina falou, né, só para pensar, e é interessante também, né, como o livro trata a disputa interna pelo controle sobre o cinema, né, então tem momentos que é o Ministério da Educação que vai ter seus departamentos ou algo ligado, e tem outros momentos que a gente vai ter, sei lá, o Ministério da Justiça, ou a própria presidência da República diretamente, né, então isso conta, é bem interessante ser observado, porque assim, se a gente pensar a década de 20, né, com as rádios sociedades, né, a proposta de ser um meio de comunicação, um veículo de comunicação cultural, enfim, como isso também vai aparecer nesse período, né, com algumas figuras, inclusive, aparecendo também, não só quanto ao rádio, mas também nessa tentativa de utilizar o cinema como algo que pudesse levar, acho que tem algumas citações, né, algumas referências sobre isso, né, de figuras do governo da época, de levar a educação ao povo, enfim, de por ser audiovisual, ser algo de mais fácil assimilação do que a imprensa da época, enfim, de também mostrar o rural para quem está nas áreas urbanas, enfim, né, tudo nessa discussão também, né, de construir naquele momento, além uma cultura de massa, mas também um modelo brasileiro de ser, que, claro, né, vai reproduzir algumas questões que são bem da burguesia industrial, né, não só aqui do Brasil, da burguesia em industrialização, né, digamos assim, né, não só aqui no Brasil, mas também fora, né, de tentar traçar alguns modelos burgueses que possam ser espalhados a partir de uma produção cultural, né, que seria o cinema, especialmente nesse período. E aí isso gera uma grande disputa interna também, em diferentes momentos, né, mas especialmente da década de 20 especialmente, aliás, na década de 30 para frente, de como alguns departamentos e alguns órgãos surgem ou são propostos, mas essa ligação a determinados ministérios ou ao poder central acaba também se fazendo presente, porque, enfim, né, é disputa de poder também, né, internamente que se dá, e, enfim, o histórico dos veículos de comunicação no Brasil vão acentuar isso também. Certo. Não, e pensando assim, né, se existe esse caráter de uma tentativa educacional, né, esse caráter que a ferramenta pode servir para a educação, mas logo também existe um caráter de propaganda, né, e aí o cinema se presta também a ser uma propaganda de governos, né, ela fala de cinema de cavação, utilizado para propaganda de governos. E isso vai acontecendo muito, especialmente a partir da era do Vargas, né?
Então vai virando esse instrumento de publicidade de um modo de vida nacional, da criação de um homem brasileiro, como o Anderson estava pontuando, assim, mas também por uma ideologia que perpassa essa burguesia, essas pretensões dessa burguesia incipiente, assim, que existe no país, né? Então, não tem relações de classe, né? E ainda nesse momento, como propaganda de Estado, sem a marca da venda de bens de consumo, né? Então, é uma proposta de propaganda do Brasil para o exterior, né? É um jeito de mostrar o governo Vargas, é um jeito de abrir as portas do Brasil, né? Apresentar o Brasil não apenas pela sua natureza exuberante, né? Tem um trecho do livro que ela fala que tinha alguns interesses também de aquela coisa bem positivista, de mostrar um Brasil avançado, com estradas, com indústrias, enfim, uma coisa moderna e tal, né? E é lógico também que por trás disso tudo ali no período do Vargas tem essa sombra ali, né, de uma inspiração alemã dentro dessa ideia da propaganda, né? Mas, enfim, então, dentro disso tudo que eu tô falando, gente, essa coisa da construção de um modo de ser brasileiro, né, considerando determinadas características de moral, de virtude cívica, de coletividade, marcam o cinema, especialmente nessa era Vargas, né, como eu acabei de falar. E é reflexo também do que se sabia de outros países, né? Gina, como que a função propaganda aparece, então, a partir do cinema produzido nesse período? Rafaela, acho que você resumiu bem, né, as questões aí da função propaganda, que é aí um conceito que o Bolanho traz e que foi discutido nos 2 episódios anteriores, de que a gente tem que pensar o cinema naquela época, mesmo o cinema de ação formativa, ele tinha ali também uma ação ideológica, né? Principalmente ali na era Vargas, né? Então, quando a gente fala, né, de um cinema que visava a integração nacional, né, a gente tem ali a proposta de um nacionalismo getulista, né, encaminhando ali a produção cinematográfica, voltando ela especificamente para um conteúdo oficial de promoção de ação do Estado, né? Então, a gente tem que pensar que toda essa ideia, né, de ufanismo, de uma nação integradora, né, da construção do caráter de um homem único, né? Tá tudo relacionado dentro de um contexto histórico, né? Então, o Brasil naquela época não era um país isolado do resto do mundo, né? E aí você lembrou muito bem, né, que naquela época a gente tinha também, né, a gente teve ali, né, no período entre guerras, né, a ascensão do fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, né, e, portanto, toda essa construção no imaginário brasileiro de uma nação forte, integral, unificada, subsidiada principalmente ali pela produção cinematográfica, está muito associada às ideias da propaganda nazista, liderada então ali pelo então ministro das Comunicações do Hitler, o Joseph Goebbels, né? E a Anita Simes, ela pontua em algumas ocasiões, de maneira sutil, essa correlação quando, por exemplo, ela pontua ali, relaciona a tendência integralista fascista, né, do Lorival Fontes, que estava à frente do Departamento de Imprensa e Propaganda, ou quando ela também fala das afeições pró-nazistas, né, do então ministro da Justiça, o Francisco Campos. Então, a gente tem que entender, né, o Brasil dentro de uma totalidade histórica, né? Por esse prisma que se torna interessante analisar, né, o cinema enquanto uma função propaganda da era Vargas, né? E não enquanto um aparelho ideológico de Estado, como muitas análises altusserianas costumam dizer, né? Então, a gente tem que entender o Brasil dentro de um contexto, dentro de uma formação capitalista que já havia ali, né? E por isso que as contribuições do César Bolanho, falando de função propaganda e função publicidade, elas são extremamente interessantes, porque a gente consegue trazer já para essa obra
da Anitta. Então, assim, a gente tem ali, né, a crise dos anos 30, no período entre guerras, que marca, de certa forma, também a crise do liberalismo. Você exige uma atuação mais incisiva do Estado. Então, a gente tem as políticas do New Deal, do keynesianismo, né? Então, por esse período, a gente ainda tem o rescaldo de um capitalismo concorrencial, para utilizar ali um termo do Bolanho, com a presença de uma burguesia industrial. Portanto, né, se de um lado essa indústria cultural que se formava no Brasil a partir de toda essa formação audiovisual serve para o capital privado, por outro lado, essa propaganda ela também vai servir para o Estado em sua missão de coesão social. Né? Então, isso significa, e aqui trazendo as contribuições do Bolanho, que a gente precisa considerar essas determinações impostas, né, pela existência de um capital privado e do Estado capitalista, né? Isso é, a gente tem uma circulação mercantil da publicidade e o caráter diretamente ideológico naquele período que era a propaganda, né? A propaganda de governo. Anderson, você gostaria de fazer algum comentário? Agora a Gina entrou um pouquinho mais na questão que o Bolanho traz, né? E aí a gente começa a trazer mais para a EPC a questão toda, se você quiser comentar um pouquinho. É isso, né? Então, assim, é interessante, e esse é eu sempre brinco, inclusive, em aula de metodologia, que o mais interessante, né? Eu acho que isso também serve para a construção, enfim, nesse processo de formação de jogando dados, né? Tentar observar nessas relações de categorias, funções e conceitos entre diferentes autores e autoras, para, no nosso caso, né, enquanto defensoras e defensores da EPC, quando a gente consegue observar também, né, no objeto como o cinema e já lá atrás, né, até vou roubartilhar, digamos assim, um dos aspectos, né, que na conversa no nosso grupo o Manuel falou, né, assim, que uma das características, né, nesse processo histórico é que o Estado entende a necessidade da constituição das instâncias de mediação para a função propaganda, né? Então, assim, a gente tem claramente no período, no governo Vargas, isso demarcado. E aí não é só o cinema, né? Mas assim, a gente vai ter a profissionalização do futebol, que sai em 1933, vai ter a questão da representação do samba também, né, como o estilo musical nacionalizado, enfim, a partir do Mário Filho, entre outras. Mário Filho, inclusive, nas duas, né, nos desfiles de escola de samba no Rio de Janeiro e também tentando organizar as torcidas no futebol. A gente vai ter o rádio sendo muito utilizado, né, também nesse período, então é curioso, né, porque você vai ter os grandes comícios do Vargas sendo no estádio de futebol, o estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, né, então no caso do Rio, capital da República na época, e esses discursos vão ser passados no rádio e trechos dele vão virar documentários ou mini documentários ou conteúdo de cinejornal para passar no cinema, né? Então, o quanto eles elaboram, aí, claro, né, como a Gina falou, né, e você também, Rafaela, né, uma grande inspiração do nazismo, né, de utilizar os veículos de comunicação para fazer essa mediação. E uma mediação que, no caso do Brasil, era complicada por conta das dimensões geográficas, né? E aí eu resgato, inclusive, uma frase que está no Capital do Marx, que a gente usa pouco, porque, enfim, a gente usa muito, porque é uma das poucas coisas que ele fala de comunicação, mas que a gente deveria usar menos, porque, enfim, né, não tem a profundidade que vai se desenvolver, como a gente está vendo aqui nas décadas seguintes, mas a importância dos setores de transporte e comunicações para reduzir nessas distâncias. No caso do Brasil, o processo histórico vai mostrar o quanto isso é fundamental, e a comunicação enquanto esse processo de mediação, né, enquanto propaganda, né, mediação das pessoas com o Estado em disputa, o quanto isso aparece aqui de forma clara. E aí o curioso nesse processo do cinema é que a propaganda, né, fazer vídeos sobre grandes ações de prefeituras, governos e tudo mais, vai surgir muito mais como uma forma de produtores, né, e diretores conseguirem recursos, porque os primeiros casos que ela cita é muito de oferta de produtores, ó, a gente gravou você no palanque em tal lugar, ou inaugurando obra tal.
e aí vai ter muito mais uma busca por quem produz, e aí depois, né, alguns anos depois, começando por São Paulo e depois indo para o governo federal, isso vai ser totalmente controlado pelo governo, né? Então, assim, inclusive com o governo contratando mão de obra que produzia esse cinema de cavação para ser funcionário de alguns dos institutos e departamentos ligados ao cinema no período, né? Então, há uma apropriação daquilo que seria uma forma de arrecadar recursos por parte de produtores. Há uma apropriação formal disso e isso tudo numa conjuntura muito maior de tentativa de construir aspectos de nacionalidade. Eu esqueci, né? O César Bolanho tem um artigo que é de 2003, que ele explica como isso se dá em relação à capoeira, que acaba não se efetivando, enfim. E aí há uma busca, deixa eu só separar aqui um trecho, né? Na página 44 ela vai dizer, né, que há uma necessidade de integrar a nação em um só corpo, de imbricar a vida política, a vida social, de identificar Estado e nação. Era isso que pretendia tornar o Estado porta-voz de todos os brasileiros, né? Então o Estado Novo vai acabar acentuando isso, né? Então é uma centralização do poder simbólico para construir um projeto político ideológico socialmente dominante, né? Isso fica claro nesse primeiro período de Vargas enquanto presidente do Brasil, né? Mais à frente, provavelmente no outro episódio, a gente vai falar da segunda parte, em que há uma série de outras discussões quanto a isso também. E em relação a isso, né, também entra muito o que eu já adiantei no começo da nossa conversa, que é a questão da concorrência com a produção hollywoodiana, né, porque existia todo um empenho de regular e de criar essa cinematografia com esses propósitos educacionais e de propaganda e de criação de uma coesão nacional e tudo mais, como a gente já tem falado aqui. Mas aí, além de tudo, vem esse embate com as barreiras de mercado por conta de uma produção quase que não, né? Completamente desleal que vem dos Estados Unidos, porque lá se organiza mesmo um mercado cinematográfico gigantesco e aparelhado mesmo com aquilo que a gente entende como indústria cultural, né? Uma produção industrial usando a ferramenta do cinema em prol de tudo isso. E aí sim entra em jogo essas relações mais complexas, né? E Anderson, a pauta política sobre o cinema normalmente está ligada à distribuição e exibição, né? E como que você consegue ver esse problema desde o início do cinema no Brasil e como que os diferentes projetos descritos pela Anitta expõem tentativas de resolução desses problemas, né? É isso, né? Se a gente pegar, a Gina comentou logo no início, né, das características gerais, a questão de como a Anitta volta, né, para além desse período específico que denomina a parte. Mas, assim, o capítulo 4, né, dessa primeira parte, ela é justamente Estado e produtores cinematográficos. A gente vai ter algumas idas e vindas, e é bem interessante observar, né? Então, a gente vai ter lá de 1908 a 1913, já a primeira preocupação e tentativa de intervenção do governo por conta das salas e a distribuição, que de início imaginava-se que o cinema brasileiro não conseguia ter grande difusão interna por conta da eletricidade que não tinha chegado a todos os lugares. Mas aí depois ela vai justificar, dizer, ó, mas o cinema não funciona necessariamente apenas por eletricidade. Então isso não seria justificativa para uma crise inicial no primeiro momento. Aí depois, lá em 1910, primeiro estúdio, e começa, né, a se entender enquanto negócio, vem já alguns filmes no sentido do espetáculo cinematográfico, enfim. E aí depois isso vai variando até que já a partir de 1914, com a alta do câmbio e o começo, né, da invasão hollywoodiana, né, do cinema no mundo, e enfim, que vai se acentuar com a Primeira Guerra Mundial e depois disso, né, você começa a ter o mercado se ajustando, né? Então vai ter claramente como a marca, né, eu diria, do mercado brasileiro de cinema,
que é a separação entre quem produz, né, e quem exibe e quem distribui. Então, isso fica muito claro desde lá, a década de 10, que isso acontece, e o quanto de lá até hoje, a gente vai observar, né, a grande discussão do cinema brasileiro vai ser o problema da exibição e da distribuição, né? Ou seja, de ter um grande agente que consiga colocar na maior quantidade de cinemas possível e que esses cinemas deem os dias suficientes para que esse filme possa chegar às pessoas, né? Isso, esse rompimento dessa solidariedade produtor-exibidor, considerando que essas duas categorias, né, são principalmente brasileiros, distribuidor, a gente vai ter as empresas cinematográficas, as empresas distribuidoras dos Estados Unidos já presentes aqui no Brasil, com escritórios desde cedo, mas mesmo no caso nacional, a gente vai ter uma separação muito inicial quanto a isso. E aí, dentre os problemas que a Anitta vai colocar, né, primeiro é uma concorrência desleal, como você falou, Rafaela, né? Então, um cinema produzido aqui no Brasil, pelo menos até o início dos anos da década de 40, que é, em suma, amador, quase artesanal, né? Comparando, e assim, para você produzir com muitos metros, produzir para além de um curta-metragem, para além de cinejornais e tudo mais, isso exige uma quantidade de recursos grande, em comparação com um cinema estadunidense que chega em pacote aqui no Brasil, né? Porque a negociação era anual, então, assim, colocavam, sei lá, 60 filmes e muitas vezes 10 deles iam dar um bom público, mas esses 10 compensavam os outros 50 e aí, enfim, em alguns momentos ela diz que sim, depois ela tenta ponderar com alguns outros autores, mas esses filmes que vinham para cá e que saíam dos Estados Unidos para outros países já vinham com praticamente com o seu valor global garantido, né, o seu lucro garantido. Então, por conta disso, havia uma prática anticoncorrencial, desculpem, que é o dumping, que é você vender em pacote e, por conta disso, você conseguir vender também de forma mais barata o filme unitário, né? Então, como eles podiam vender vários, diferente do ritmo de produção no Brasil até o início dos anos 40, eles conseguiam vender de forma mais barata, circulavam mais, aí o exibidor também preferia exibir os filmes de Hollywood. E o que aconteceu no Brasil, isso é interessante que ela traz também em alguns momentos, vai acontecer também na Itália, vai acontecer também na França, vai acontecer no México, na Argentina, e também nesses países vão ser discutidas políticas de tentar evitar, né, ou diminuir os impactos, na verdade, dessa concorrência desleal, né? E aí é interessante nesse processo, né, de como já nesse momento, entre um decreto e outro, né, vai surgir a questão de cotas para conteúdo, para produção cinematográfica nacional, e o quanto um desses grupos que existe até hoje no Brasil, né, o Grupo Severiano Ribeiro, que era que tinha muitas salas de cinema aqui no Brasil, né, então eles atuavam estrategicamente enquanto tinham 400 das 2.000 salas de cinema no Brasil em determinado momento, né, eles atuavam em propriedade cruzada, né, para contornar essa obrigatoriedade. Então, eles tinham lá o seu laboratório para revelar os filmes. Eles também produziam alguns filmes bem baratos e tal, porque era a ideia, a gente produz qualquer coisa bem barata e não precisa comprar a produção nacional, que é mais cara do que a estrangeira, né? Então é interessante observar o quanto essas barreiras de mercado vão se consolidando e quanto os agentes que se beneficiam, mesmo os agentes brasileiros, eles vão desenvolvendo estratégias de mercado para conseguir manter essas barreiras e conseguir manter, claro, né, a sua lucratividade durante esse processo e num momento em que o mercado de cinema no Brasil ele vai ganhar as características de indústria cultural, pelo menos do ponto de vista da exibição, né? Já que a produção, a gente tem umas idas e vindas de grandes estúdios, enfim, né, que vão durar poucos anos porque o investimento era muito alto e não, ainda assim, mesmo com todas as benesses de decretos e outras decisões, não conseguiam concorrer com o mercado hollywoodiano e não conseguiam fechar um acordo mínimo com as empresas exibidoras, no caso, como eu citei, do Grupo Severiano Ribeiro.
Nossa, bem interessante esses aspectos que você levantou, Anderson. Você quer comentar também um pouquinho, Gina? Na verdade, vem só para complementar, né, aquilo que o Anderson colocou muito bem, né? Não preciso nem me alongar muito, porque ele fez um resumo perfeito sobre a situação do país, né? De que fato, né, havia essa lacuna, né, entre a produção, a distribuição e a exibição, né? E a Anitta, ela tenta colocar isso, né, desde o início, né, da sua obra, de que isso ocorre principalmente porque não há um investimento material e um investimento humano para um desenvolvimento efetivo da indústria cinematográfica brasileira, né? Ou seja, a gente vê todo esse período, né, um cinema brasileiro, né, que desde o início foi pautado ali pela importância da mensagem, do conteúdo, utilizando para isso muita propaganda governamental, mas que acabou deixando de lado, né, os aspectos técnicos, né? Então, por isso a gente tem, até a virada ali da década de 40, um cinema com uma técnica muito amadora e com pouco investimento em qualificação profissional. Então, quando você pega essa passagem da década de 20 para os anos 30, em que você tem a eclosão de um cinema hollywoodiano que já vinha se fortalecendo lá, né, como vocês bem lembraram, desde a década de 10, e que, né, a fórmula desse cinema hollywoodiano era associar justamente essa qualidade técnica mais o investimento pesado na publicidade. Então, consequentemente, a gente vai ter aí, aqui no Brasil, né, a priorização desse tipo de produção. Então, daí, por isso, né, a gente tem um exibidor nacional que acaba se associando com um distribuidor estrangeiro. E aí, por conta disso, coube ao Estado correr atrás, digamos assim, dessa lacuna para tentar reverter essa desigualdade. E o que o Estado faz? Né? Por meio de regulamentação, criação e aprovação de leis, como, por exemplo, a lei que exigia uma porcentagem obrigatória de exibição e de produções nacionais aqui no Brasil, sob pena de grandes taxações ou multas para quem não cumprisse esse tipo de legislação. Então, eu acho interessante também, né, que a Anitta coloca essa lacuna que existe, né, e que foi pautada justamente por esse despreparo técnico, essa falta de investimento humano, e que quando vem a indústria cultural norte-americana com tudo, aí o Brasil começa a se dar conta da importância desse investimento. E como o Anderson bem lembrou, vieram aí, principalmente na década de 40, grandes grupos, né? A tentativa ali, né, de formar e de criar grandes estúdios. Então a gente tem o Vera Cruz, mas que no fim, né, acabam não se sustentando, como o Anderson falou, que duraram um pouco justamente pelo custo de manutenção desse tipo de estrutura. Isso, e passando desse primeiro momento do livro, né, na verdade a gente vai se aprofundar sobre a parte 2 do livro no próximo programa, né, mas a parte 2 do livro vai falar do período entre 45 e 64, né, e nele a Anitta detalha as discussões dos agentes envolvidos com o cinema e as suas formas de pressão política. Então, o primeiro capítulo dessa segunda parte trata de um projeto do Jorge Amado, que então era deputado federal pelo PCB, né? Gina, o que foi levantado por ele a ponto de gerar uma longa discussão, né, entre diversos agentes envolvidos com o cinema no Brasil? É isso mesmo, Rafaela. Então, aqui a gente já vai encaminhando para o final, e só para a gente dar um spoiler, né? A gente vai começar a falar dessa segunda parte, em que a Anitta ela fala justamente dessa tentativa de redemocratização do setor audiovisual a partir desse projeto do Jorge Amado. E o que significava, né? Na verdade, o que era esse projeto do Jorge Amado? Era tentar implantar um Conselho Nacional de Cinema, mas com quais características? Então, se a gente tem ali, né, no período do Estado Novo, que é o período anterior,
que é um período que se caracteriza por essa função centralizadora e interventora, seja no âmbito da produção, ou seja, com conteúdos voltados para a promoção oficial do próprio Estado, seja no âmbito da exibição, né, com trabalho de censura. A proposta de Jorge Amado, que se concretiza lá em 1947, ela é uma tentativa de afrouxamento dessas medidas restritivas do Estado Novo. Então, basicamente, o que essa proposta vai trazer? Primeiro, transferir as decisões do Estado para o setor da produção. E esse setor ele seria basicamente constituído por uma equipe plural, representativa, e não apenas por nomeações oficiais, né, ou por nomes que viessem diretamente do executivo. Então, você vai ter ali uma equipe representativa, que vai ter desde diretores, críticos, até representantes da equipe técnica. Então, a ideia do Conselho Nacional de Cinema era tentar manter o serviço estatal descentralizado e favorecer uma política corporativa. Então, a Anitta ela vai elencar ali, né, uma série de propostas. Eu só quero destacar algumas, porque a gente vai acabar discutindo e retomando um pouco esse assunto no próximo episódio. Mas, por exemplo, né, entre as propostas do Conselho Nacional de Cinema, né, que visava ali uma redemocratização do setor audiovisual, estavam a concessão de subvenções e empréstimos, a venda de material cinematográfico importado a preço de custo, a ampliação do número de salas nos centros urbanos e, né, principalmente, mantendo ali a herança, né, de uma proteção nacional do cinema, a manutenção dessa medida, né, dessa legislação pautada desde a década de 20, que obrigava, né, os importadores a adquirirem e exibirem anualmente uma porcentagem da produção nacional. Então, a gente precisa destacar que essas medidas, elas começam, né, a aparecer, essas e outras, começam a prevalecer enquanto medidas de incentivo da produção nacional, principalmente frente a essa concorrência internacional que tanto pressionava o mercado audiovisual brasileiro. Anderson, você gostaria de fazer algum comentário final? Agora a gente já está nessa fase assim de spoilers para o próximo programa. Você quer comentar um pouquinho mais sobre a questão aí do Jorge Amado? É isso, né? Essa é a segunda parte, né? Que o Manuel tinha definido, né? Que é o Estado como árbitro nessas disputas, né? O Estado como agente regulador e, enfim, aí qual o papel dele, né? Enquanto mediador dessa disputa para um produto, enfim, um programa cultural que vai ser importante, né? E aí é interessante já nesta proposta, e como, enfim, eu percebi poucos anos depois, eu acho que 3 anos depois, 2 anos depois da proposta do Jorge Amado, vai ser de novo declarado ilegal, enfim, ele perde o mandato, e como esse projeto vai seguir sendo buscado e retomado, enfim, né, nos anos seguintes. E nisso, né, uma das coisas que aparecem de forma bem clara é a contradição que a gente tem mesmo, né? Comentava com o Guilherme ontem no nosso grupo também, né? A contradição do comércio em relação a, olha, o que pode garantir com que o produto nacional tenha mais público, né? Tenha mais investimento, receita e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, será que o público vai querer ter essa série de limitações? Enfim, será que ele vai, se tiver o filme nacional estiver lá, se vai ter público ou não? Essa contradição, né, de saber se a parte cultural vai casar com a parte da economia, né? Brincando aqui com a contradição economia-cultura do Bolanho, segue também nas discussões regulatórias. E eu acho que a gente vai aprofundar na semana que vem, porque vem um monte. Aí sim, né? Vem uma discussão de uns 15, 20 anos, uns 15 anos, aliás, em seguida, só sobre como os agentes nacionais, agentes internacionais, produtores, distribuidores, congressistas, como eles vão se colocando em torno de discussões que envolvem questões cambiais, que envolve
paralisação do valor de ingressos e tudo mais, se isso pode prejudicar o consumidor, se isso não pode. Mas eu acho que é um bom exemplo, né, de como essa contradição cultura e economia está presente e o quanto o Estado, enquanto regulador dessa relação, ele acaba tentando, às vezes, pendendo para um lado, pendendo para o outro, ou simplesmente ficando perdido, né? E aí a discussão segue, decretos são produzidos, aí no ano seguinte o decreto é derrubado, enfim. E na base, o problema que seria estrutural, né, que seria o estímulo à produção nacional e ao consumo cinematográfico nacional, não muda, né? Só muda como esse problema vai, os efeitos desse problema ao longo dos anos, enfim. E como a Anitta bem coloca já no prefácio do livro, talvez seja por isso que isso nada mais nada menos justifica o porquê, ainda que ela tenha feito isso com outros artigos e dissertações e teses de orientandas e orientandos dela, o quanto essa característica de mercado, né, e essa característica da relação do Estado com esse mercado vai permanecendo ao longo das décadas com o Estado indo mais para um lado ou mais para outro, né? Mas assim, isso é só um spoiler. No próximo episódio, a gente vai comentar e trazer, inclusive em outros governos para além do Vargas, como isso se desenvolve. Ai, gente, foi muito legal, né, essa conversa que a gente teve hoje. Realmente, o que a gente vai perceber no próximo programa é que esses efeitos vão se tornando cada vez mais complexos, mas que eles têm base ali numa estrutura, né, que foi realmente importante a gente esmiuçar todo esse processo na era Vargas e tal, para entender por que certas coisas não mudam, né, e não melhoram e não se solucionam. E achei que, assim, que foi muito legal, porque realmente a Anitta traz aspectos para a questão do cinema que não são meramente historiográficos, mas que ao mesmo tempo dão esse contexto totalizante para a gente, né? Então, é muita informação, o livro dela é bem denso de dados, né? Como a Gina apontou, como o Anderson falou. Foi muito legal essa nossa primeira conversa e nós vamos continuar nesse assunto, vamos continuar com a parte 2 do livro. Na nossa próxima edição. Então, não percam aí os nossos ouvintes queridos, continuem acompanhando. E por enquanto eu vou agradecer vocês por terem dividido essa mesa comigo hoje. Muito obrigada. Obrigada, Gina. Obrigada, Rafaela. Obrigada, Anderson. Estou feliz aqui com a minha estreia, embora o nervosismo aí, espero que não tenha transparecido tanto, mas foi uma experiência bacana e pegar justamente um livro tão denso, né, com tantas informações e tão importante ali para a EPC. Continuem se cuidando, né, Anderson, Rafaela e os ouvintes também, e na semana que vem a gente vai trazer para vocês a segunda parte, a terceira parte do livro da Anitta Cines. É isso aí, vamos parabenizar aqui a Gina pela estreia, que foi sensacional, nada menos do que esperávamos, foi maravilhosa. E Anderson, me despedi de você também, muito obrigada por mais esse encontro. Obrigado, Rafaela, obrigado, Gina. Nem, assim, sinceramente, não deu para perceber nervosismo, pelo contrário. E agora a gente vai para provavelmente uma semana para pensar como estruturar a pauta do programa que vem, né? Porque tem alguns elementos que eu anotei e tal, mas assim, vai ser o desafio, mas assim, ao mesmo tempo, né, que a gente vai para um outro tipo de olhar sobre um período autoritário, enfim, já com a indústria cultural, enquanto esse conceito global, né, muito mais presente no Brasil, né? Então vai ser interessante também. Isso também. Espero que todo mundo continue se cuidando, né? A gente imagina que as ouvintes do Jogando Dados não sejam negacionistas, então continuem dando esse orgulho pra gente, para quem perdeu parentes, enfim, quem está com problemas de saúde, muita força. A gente faz isso aqui também para nos distrair, também para distrair vocês com um conteúdo que a gente crê que é de qualidade, né? Isso, até a próxima. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Beijão.